paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos no último capítulo do livro de Juízes, capítulo 21 do livro de Juízes. Vai falar sobre como estava o povo de Israel na época dos juízes, para depois, agora a gente vai entrar no livro de Ruth e depois no de Samuel, por que eles levantaram um rei. Porque cada um fazia o que queria, porque a coisa estava bagunçada, porque cada vez eles se enrolavam mais no pecado e faziam mais coisas que desagradavam ao Senhor. Nesse capítulo, nós vamos ver um relato de, por causa de não haver rei naquele tempo, eles tinham abandonado os padrões de Deus e estavam fazendo o que queriam, o que julgavam certo. Assim sendo, todo o povo vai sofrer grandes consequências. Quando você não tem um líder, quando você não tem realmente uma pessoa que coloque você no caminho, que oriente você como deve fazer, como faz o Espírito Santo hoje conosco, a tendência do ser humano é se perder, é começar a fazer coisa errada, e abismo chama abismo, e aí vai uma coisa que não tem fim. Depois da sanguinária batalha que a gente viu no capítulo anterior contra os benjamitas, a tribo de Israel começa a se lamentar, porque eles sentiam falta de uma tribo, porque afinal de contas eles eram um único povo. E a tribo dos benjamitas tinha sido disseminada, tinha sido destruída. Versículo 3 fala isso desse capítulo. Aí o que o povo resolve fazer? Resolve construir um altar e apresentar ofertas de comunhão entre todas as tribos. Versículo 4. Eles então buscam uma forma de arrumar mulheres para os benjamitas que sobreviveram, mas eles estavam debaixo de um juramento feitos por eles mesmos, que eles não dariam em casamento nenhuma das suas filhas aos benjamitas. Versículo 7. Então o que eles resolvem fazer? Eles resolvem investigar qual das tribos não tinha ido celebrar a festa ao Senhor, para usar isso como desculpa para invadir um outro lugar, algum lugar das tribos outras, saquear, matar e encontrar mulheres para os benjamitas. Para quê? Para que a tribo não desaparecesse, porque só tinham restados 600 benjamitas que estavam refugiados no deserto. Como se não bastasse toda a violência que eles já tinham cometido, resolvem atacar a tribo de Jabes Gileade, com a intenção de eliminar os homens e as mulheres de lá e conservar em vida somente as virgens que pudessem ser dadas em casamento para os benjamitas. Assim, eles atacam essa cidade e eles conseguem reunir 400 mulheres virgens, que logo são encaminhadas para os filhos de Benjamim. Ao exterminar os gileaditas, por não terem atendido à convocação de irem adorar ao Senhor em Siló, isso na verdade era só uma desculpa, eles cometem esse pecado e resolvem fazer outro ainda pior para consertar o pecado anterior. O voto que eles fizeram de não dar suas filhas aos benjamitas fez com que eles cometessem mais um ato que vai piorar a situação. Por isso, a gente tem que pensar muito antes de votar, porque por causa desse voto, eles não queriam quebrar o voto que tinham feito de não dar suas filhas aos benjamitas, mas ao mesmo tempo eles queriam que os benjamitas voltassem a existir, voltassem a coabitar com eles, e eles fazem essa coisa terrível contra a cidade de Jabes Gileade, e aí agora eles vão fazer algo pior do que isso. Porque eles só tinham, os benjamitas eram 600, mas eles só tinham encontrado 400 mulheres. Eles precisavam de mais 200, certo? Aí, para o restante dos homens que faltavam, o que eles fazem? Eles resolvem armar outro plano, no mínimo, mais insensato ainda. Eles não iriam dar as mulheres, as tribos para eles, mas organizaram uma festa em Siló e sugeriam aos homens que 200 homens, os restantes que ficaram sem mulheres, fossem lá e sequestrassem 200 mulheres para pegar para eles. Assim, eles não estavam dando, eles só estavam fazendo vista grossa para aquele sequestro. Ou seja, eles passaram
para fazer uma coisa pior ainda, sequestrar mulheres. Já tinham destruído a cidade, já tinham matado um monte de gente para arrumar 400 virgens. Agora, para arrumar mais 200, eles fazem uma coisa pior do que fizeram antes. Aqui, então, se nota esse gancho para a instituição da figura de um rei. Acabou tornando-se necessária. Aí o Senhor falou, vocês não querem me obedecer mesmo? Então toma aí. Obedece, homens. Vou dar um rei, vou levantar um rei aí para vocês. Em Israel, que iria unificar todas as tribos e trazê-los de volta à aliança com Deus. Para desenrolar essa coisa que eles pretendiam, era de se esperar que esse rei jamais fosse da tribo de Benjamim. E o que vai acabar acontecendo? Nós vamos ver a eleição de Saul como rei em 1 Samuel. Saul como rei, e ele era o quê? Um benjamita. Olha só, eles escolhem um benjamita de Gibeá para ser o primeiro rei que governaria Israel por 40 anos. E um dos primeiros atos desse rei, do Saul no caso, será o de defender Jabes de Gileade. Por quê? Porque provavelmente a mãe dele era dessa cidade. Ela foi uma das que foi sequestrada para ser dada aos benjamitas. E ela, portanto, era a mãe do Saul. Ela era uma daquelas mulheres que casaram com um dos 600 benjamitas que sobreviveram. No final, o Saul vai acabar sendo rejeitado, porque ele vai ser desobediente ao Senhor. Isso é uma história que a gente vai ver mais para frente. Vai ser substituído por Davi, da tribo de Judá, de onde o cetro jamais deveria ter saído. Por quê? O triste dessa história de Juízes 21 é que tudo começou com um estupro global, a concubina do levita, termina com a violação de outras mulheres, quando todas as tribos aprovam o rapto das suas próprias virgens. Olha que hipocrisia, né? Hipócritas, como o Senhor os chamou. Para supostamente não desobedecerem a Deus, eles fazem o quê? Cometem uma atrocidade ainda maior do que a primeira. A mensagem central, para a gente aprender nesse capítulo, é que somente um rei justo e temente a Deus poderia conduzir o povo à obediência. Como nós vemos, isso só poderia acontecer por meio de um rei eterno, que no caso é o Senhor Jesus. E que levasse o povo à obediência, que esse rei fosse de preferência da tribo de Judá. Porque como havia sido profetizado por Jacó, em Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló é Jesus Cristo, que veio há mais de 2000 anos, o qual nós aguardamos. Aguardamos a promessa do seu retorno e em quem nós nos alegramos. Porque é um cetro de justiça, é um cetro de retidão, é um cetro de juízo e é o único que pode nos conduzir de volta ao Pai. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei se eu expliquei bem esse capítulo, porque ele é meio complicadinho, mas se vocês não entenderam, vocês me perguntem aqui ou leiam a história de novo que vocês vão entender. Mas eu penso que ficou claro essa história da hipocrisia desse povo que para consertar um erro faz um erro ainda maior e vão de erro em erro e cada um fazendo o que queria com a sua própria cabeça, com a sua própria consciência, sem observar ou observando mais de maneira errada os mandamentos do Senhor. Amanhã a gente volta com o livro de Ruth. Ruth é um dos livros, para mim, um dos mais bonitos do Velho Testamento. Eu gosto muito das cartas de João. São duas coisas bem curtinhas que eu gosto. O livro de Ruth no Velho Testamento e a carta, primeira, segunda e terceira carta de João no Novo Testamento, que eu acho que resume tudo que a gente aprende aqui, está resumidinho lá. Mas o livro de Ruth também traz um ensinamento muito lindo para nós. Amanhã nós voltamos com Ruth, capítulo 1, se o Senhor nos permitir. Um abraço em Cristo Jesus e fiquem abençoados. Milagre visitou a minha casa, saberá toda
nossas